Vamos agora para a questão número 65. Esta questão se refere aos recursos eleitorais que estão no Código Eleitoral. Então nós temos, por exemplo, recurso das decisões dos juízes eleitorais, dos TREs e também do TSE, das decisões deles. Bom, em primeiro lugar, recurso contra a decisão do juiz eleitoral. Então, dos atos e decisões dos juízes eleitorais e das juntas eleitorais, cabe recurso ao TRE. Bom, primeiro, quando é que cabe, por exemplo, um recurso de uma decisão de um juiz eleitoral? Vamos ver o seguinte. Uma pessoa maior de 18 anos, 18 anos em diante, foi ao cartório eleitoral ou posto de alistamento requerer seu alistamento eleitoral. Ou, se for eleitor, requerer transferência. Chegando lá, no cartório eleitoral, o juiz preencheu os documentos, o RAI, lá, o servidor do cartório, digitou os dados do eleitor ou do requerente no RAI, lá no sistema, todos os dados, nome, endereço, filiação, estado civil, profissão, etc. Imprimiu o RAI e, junto com a documentação, entregou ao juiz eleitoral para que o juiz eleitoral, então, despachasse. Ou seja, analisasse e deferiria o pedido ou indeferia o pedido, Então, o juiz pode deferir ou indeferir o pedido. Bom, naquele momento, então, o juiz indeferiu aquele pedido de alistamento eleitoral. Ele, então, vai justificar o motivo pelo qual indeferiu o pedido de alistamento, daquela pessoa, Aí, então, tendo em vista o indeferimento, o requerente poderá recorrer da decisão do juiz eleitoral ao TRE, Por quê? Porque ele indeferiu seu pedido de alistamento. O recurso não pode ser imediato. Por quê? Porque o requerente vai ter que esperar um prazo. Qual é o prazo? O prazo em que será divulgada a listagem lá no cartório eleitoral contendo pedidos de alistamento, transferência, revisão, segunda via, cancelamento de inscrição, suspensão de inscrição, etc. Então, o cartório eleitoral, nos dias 1º e 15 de cada mês, vai publicar lá no quadro de avisos do cartório eleitoral a relação daquelas pessoas que requereram alistamento, transferência, segunda via, revisão, etc. E é a partir da publicação dessa listagem que o requerente ou eleitor vai poder, então, recorrer ao TRE da decisão do juiz que indeferiu seu pedido de alistamento. O prazo é de 5 dias contados a partir da publicação desta listagem lá no cartório eleitoral. Segundo, delegado de partido político. O delegado de partido político, ele pode, lá no cartório eleitoral, fiscalizar todos os procedimentos, do alistamento eleitoral. Então, por exemplo, lá no cartório eleitoral, poderemos ter um delegado de cada partido fiscalizando o alistamento eleitoral. Mas como é que isso ocorre? O partido político vai indicar ao juiz eleitoral até 3 delegados. 3 delegados. Esses 3 delegados vão, então, fiscalizar o alistamento eleitoral. E lá, no cartório eleitoral, serão, então, credenciados, Credenciados pelo juiz eleitoral. Recebe aquela credencial e aí, então, quando chegarem os 3 no cartório eleitoral, só vai entrar um, daquele partido. Chegaram 3 de outro partido, só entra um. Chegaram mais 3 de outro partido, só entra um. Ou seja, só entra um delegado de cada partido, no cartório eleitoral para fiscalizar todos os procedimentos, de alistamento, transferência, revisão segunda via, mas sem perturbar os trabalhos. E aí, então, por exemplo, um determinado eleitor teve deferido, seu alistamento, foi embora. O delegado, então, desconfiado de que aquele eleitor não possuía domicílio naquele município, foi em busca da informação e aí constatou que realmente aquele eleitor não possuía domicílio naquela zona eleitoral. Vai então, naquele momento, requerer ao juiz eleitoral que
cancele, né? Ou seja, ele pode, né, depois requerer o cancelamento. Mas naquele momento também ele pode entrar com recurso contra a decisão do juiz eleitoral que deferiu pedido de alistamento, né, a eleitor que não possuía domicílio naquele município. Então esta é a primeira alternativa que o delegado do partido tem. Ele tem um prazo, 10 dias contados a partir da publicação, né, daquelas relações de alistamento, transferência, revisão segunda via, etc. Dias 1º e 15 de cada mês. Aí então ele vai entrar com recurso ao TRE contra a decisão do juiz que deferiu pedido de alistamento a eleitor que não possui domicílio naquela zona eleitoral. Mas lá na frente também, né, ele, delegado de partido político, pode também, né, requerer ao juiz eleitoral cancelamento de inscrição eleitoral de eleitor que não possui domicílio naquele município. Bom, decisões do TRE. Das decisões do TRE, cabe recurso ao TSE? Cabe. Temos 5 recursos, né, das decisões do TRE. Os 2 primeiros que eu vou citar agora são recursos especiais, né? Primeiro, quando a decisão do TRE for proferida contra a disposição expressa da Constituição Federal ou de lei. Primeiro, recurso especial. Segundo, quando houver divergência na interpretação de lei entre 2 ou mais tribunais. Esses 2 recursos são chamados recursos especiais e vão para o TSE. Temos também agora os 3 recursos ordinários. Primeiro, quando, nos casos de inelegibilidade e anulação de diploma, nas eleições federais e estaduais. Não é? Deputado federal, senador, deputado estadual, governador. Segundo, né, quando, né, acontecer perda, né, de mandato eletivo, né, e também, né, quando houver recurso contra expedição do diploma, né? Então, anulação do diploma ou então cancelamento de um diploma. E por último, quando o TRE denegar habeas corpus, né, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção. Então, são esses casos aí que são denominados recursos ordinários que vão para o TSE. Então, inelegibilidade, anulação de diploma, né, cancelamento de diploma, perda de mandato eletivo, negar habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção. Recursos para o TSE. E agora as decisões do TSE. A Constituição Federal estabelece, as decisões do TSE são irrecorríveis, exceto, primeiro, quando contrariarem a Constituição Federal, e segundo, quando negar habeas corpus ou mandado de segurança. Esses recursos vão para o STF, os recursos das decisões do TSE. E temos também o artigo 262, que fala sobre recurso contra expedição de diploma, né? São 3 situações, né? Houve uma alteração, né, baseado na Lei 12.891 de 2013. Então, só cabe agora, não é, segundo o artigo 262, nos casos de inelegibilidade superveniente, matéria constitucional, né? Matéria constitucional, esses são os casos em que cabe, né, recurso contra expedição de diploma, e aí então, né, candidato, partido político, coligação ou Ministério Público poderá, né, entrar com recurso contra expedição de diploma, né? Inelegibilidade superveniente, né, matéria constitucional, né, e outras situações. Então, só nesses casos aí que cabe recurso contra a expedição de diploma. Bom, então vamos ver agora quais são os prazos para recurso previstos, né, na legislação eleitoral. Então tá aí, no que se refere aos recursos eleitorais, sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto no prazo contado da publicação do ato, resolução ou despacho de 15 dias, errado. 8 dias, incorreto também. 5 dias, incorreto também. 10 dias, incorreto. Letra E, então esta é a letra correta, a alternativa correta. A letra E, 3 dias, né? Temos então aí o artigo 258 do Código Eleitoral,
que responde à questão número 65, que é a letra E. Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto em 3 dias da publicação do ato, resolução ou despacho. Então, letra E é a resposta à questão número 65. Vamos agora para a questão número 66, 66. Paulo, candidato a deputado estadual, colocou mesas ao longo de uma avenida para distribuição de material de campanha. Para garantir exclusividade do local escolhido, fixou a mesa ao solo, que ali permaneceu um dia para o outro. De acordo com a lei número 9.504/97, essa conduta. Letra A é vedada, letra B é permitida, né? Se não dificultar o bom andamento de pessoas e veículos. Letra C, depende de prévia autorização da prefeitura. Letra D, só é permitida se a avenida tiver pouco movimento. E letra E, só é permitida se houver autorização do partido. Então vamos analisar essa questão aqui. Isso trata-se de propaganda eleitoral, né? Então a propaganda eleitoral, né, como eu falei, já falamos nas questões anteriores, é realizada pelos candidatos, partidos políticos e coligações, né, para, né, que os candidatos, então, apresentem aos eleitores, né, suas propostas, seus projetos, seus planos, né, se forem eleitos. E aí, então, durante a propaganda eleitoral, os candidatos, né, vão realizar comícios, né, carreatas, caminhadas, passeatas e também distribuição de material impresso, ou seja, folhetos. Esses folhetos, né, devem conter o CNPJ ou CPF do candidato, o CNPJ da gráfica e a tiragem, ou seja, a quantidade de material que foi impresso. Então, esses folhetos só poderão ser distribuídos, né, aos eleitores nas vias públicas, independentemente de licença municipal ou da Justiça Eleitoral, né, aos eleitores, né? E para poder entregar esses folhetos aos eleitores, né, eles poderão utilizar nas vias públicas mesas para distribuição desse material de campanha. Essas mesas não poderão estar fixadas ao solo, ou seja, serem fixas. Essas mesas, após as 22 horas, deverão ser recolhidas pelo candidato, pelo partido ou pela própria coligação. Por quê? Porque a propaganda eleitoral ela tem que ser móvel. Ela não pode ser fixada. Por exemplo, posso colocar umas bandeiras, né, fixadas naquelas latas, etc. Não tem problema, desde que não atrapalhe a passagem dos pedestres, né? E também não danifique, por exemplo, né, os jardins públicos, né, na calçada, por exemplo. Posso colocar mesa na calçada? Posso, distribuição de folhetos. Porém, este material que está ali durante o dia, ou seja, das 6 da manhã até as 22 horas, né, após esse horário, 22 horas, deverão ser recolhidos, né, todos esses materiais de campanha, né, eles devem ser recolhidos e guardados lá, né, no comitê, né, de campanha do candidato, né, às eleições. Então, eles têm que ser móveis, né, não podem ser fixados, né, no solo. Então vamos ver então qual seria a alternativa correta, né, dessa questão aqui, né, da colocação de mesas nas vias públicas, né, por Paulo, mas fixando no solo aquela mesa. Bom, letra A, é vedada a fixação, né? É permitida? É. Se não dificultar o bom andamento de veículos, é permitida. Depende de prévia autorização da prefeitura. Não. Só é permitida se a avenida tiver pouco movimento. Não tem problema. Só é permitida se houver autorização do seu partido. Não. Então, a letra A é a resposta, né, da questão número 66. Artigo 37. É permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, nas calçadas, né? Desde que móveis
e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Parágrafo 7º deste mesmo artigo. A mobilidade referida no parágrafo 6º estará caracterizada com a colocação e retirada dos meios de propaganda entre 6 horas da manhã e 22 horas. Então vejam aí, né, a mobilidade, né, daquelas propagandas, né, as bandeiras, né, as mesas, né, nas calçadas, todas elas, né, essas propagandas deverão ser retiradas, né, essas móveis aí, após as 22 horas. E só poderão voltar no outro dia, né, após as 6 horas da manhã. Então, a questão número 66, temos como resposta a letra A. Vamos agora para a questão número 67. Pedro, candidato da coligação Alfa ao cargo de prefeito municipal, faleceu após o deferimento do registro de sua candidatura. A coligação poderá substituir o candidato falecido, desde que preenchidas as demais condições legais. Então nós temos aí, né, diante de um caso de substituição de candidatos nas eleições. O partido político pode substituir o candidato? Pode, claro, óbvio. Mas eles têm, né, prazos para substituir os candidatos que falecerem, desistirem do pleito, renunciarem ao pleito, né, ou então, né, se forem expulsos do partido ou ficarem inelegíveis. Então, em todos esses casos aí, o partido tem, né, o direito de substituir os seus candidatos. Mas devem observar, né, alguns prazos, né, quando for substituir. Então, nós temos aí uma coligação. Em primeiro lugar, coligação é quando 2 ou mais partidos se unem para lançar candidatos em conjunto, né? A coligação, né, neste caso aí, ela vai primeiro, né, registrar os candidatos, levar o registro dos candidatos, né, e depois também a coligação, né, vai ter um representante, né, um filiado de qualquer partido da coligação que vai representar a coligação em todas as fases do processo eleitoral. Inclusive, nesse caso, apresentando lá na Justiça Eleitoral o substituto, né, vai encaminhar o nome do substituto, né, o registro do substituto. Bom, esta coligação, então, tendo vários partidos, certo? Se porventura um candidato, né, que é o exemplo aqui, né, a prefeito, vier, né, a falecer durante a propaganda eleitoral, quem é que vai substituir este candidato falecido? Bom, em primeiro lugar, tem que se atentar ao seguinte, né? O candidato pertence ao partido B, por exemplo, né? Partido A, B, C, D e E. Então, está lá, qualquer partido dali. Então, a preferência para substituição do candidato é do partido ao qual pertence o candidato falecido. Então, digamos que o partido dele é o partido D de dado, né? Então, a substituição, né, do prefeito falecido, né, é do partido dele, ou seja, esse partido D de dado. Então, ele é que tem a preferência para substituir. Bom, mas se esse partido ao qual pertencia o falecido abrir mão de sua preferência para substituir o candidato, passa então, naquele momento, né, aos demais partidos, ou seja, aos dirigentes dos demais partidos vão escolher então qual o candidato que vai substituir aquele falecido. Então, é assim que acontece, ó, né? Quando, né, por exemplo, né, falece um candidato da coligação, a primeira hipótese é a seguinte: o partido ao qual pertencia o candidato é quem terá o direito de substituí-lo. Se o partido não substituir o candidato, nos prazos que ele vai ver, passa então, naquele momento, né, o partido dele, para os demais partidos que compõem a coligação. Ou seja, a maioria dos membros dos partidos que compõem a coligação vão escolher o candidato substituto. Isto se o partido de origem, né, não indicar outro candidato. Sim, a substituição do candidato deve ser feita até 10 dias antes, né, após a ocorrência do fato. Então, o primeiro prazo, até 10 dias da ocorrência do fato. Então, o candidato faleceu hoje, por exemplo.
partido tem até 10 dias do falecimento, né, do fato, para substituir o candidato. Se ele é candidato a cargo majoritário, né, de coligação, poderá então ser substituído, né, até a véspera da eleição. Nada impede. Estas, então, são as situações. Vamos ver, então, a alternativa da questão número 67. Letra A. Os partidos coligados, né, realizem convenções para aprovação do substituto. Não. Tem nada de nova convenção. Já teve a convenção, né, e não vai mais haver outra convenção. B de bola. A indicação do substituto seja feita pela unanimidade dos órgãos executivos e direção dos partidos coligados. Errado também. C. O registro seja requerido até 60 dias da data do pleito. Também não. O partido ao qual pertencia o candidato falecido deixe de integrar a coligação. Também não. Letra E. O registro seja requerido até 10 dias contados do falecimento, ou seja, da ocorrência do fato. Então, esta é a alternativa correta. Então, tá aí. O artigo 13 é facultado ao partido político de coligação substituir candidato que for considerado inelegível, renunciar ou falecer após o termo final do prazo de registro de candidatura, ou ainda tiver seu registro indeferido. Vamos ver então aqui, né, para primeiro. A escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida no estatuto do partido a que pertence e o substituído. E o registro deverá ser requerido até 10 dias contados do fato ou da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à substituição. Então, vamos observar as situações. Tem que requerer o registro até 10 dias contados da ocorrência do fato, né, do fato, né, ou da notificação do partido da decisão judicial que tornou o candidato inelegível. Né? Então, o candidato ficou inelegível e aí o partido foi notificado daquele caso de inelegibilidade. Poderá, então, naquele momento, substituir o candidato que ficou inelegível. Parágrafo 3º. Tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido for apresentado até 20 dias antes do pleito, exceto em caso de falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esse prazo. Então está aí, né? 10 dias após a ocorrência do fato e até 20 dias antes da eleição. Porém, nos casos de falecimento, né, até a véspera da eleição. Questão número 68. A propaganda eleitoral pode ser feita a partir da escolha do candidato na convenção partidária. Né? 2. A propaganda em bens particulares independe de obtenção de licença municipal e de autorização do juiz eleitoral. 3. A propaganda nos estádios de futebol pode ser feita através de cartazes, desde que não dificulte o trânsito de pessoas e não prejudique o espetáculo esportivo. Bom, temos aí então a questão número, né, 68. Esta questão número 68 se refere à propaganda eleitoral, né? Então vamos ver então, né, o que é correto nesta questão número 68. Vamos interpretar cada uma. A propaganda eleitoral pode ser feita a partir da escolha do candidato na convenção. Não. A propaganda eleitoral só é feita após, né, o prazo estabelecido na legislação eleitoral. Né? Então, né, a propaganda eleitoral, ela tem um prazo para começar, certo? Este prazo anterior era dia 5 de julho do ano da eleição, que foi alterado pela Lei 13.165 de 2015. Ela só ocorre agora em agosto, a propaganda eleitoral, o início. E aí, então, o candidato poderá dar início, né, à sua propaganda eleitoral, né, no rádio e na televisão. O 2. A propaganda em bens particulares independe de obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral, do juiz eleitoral. Não depende, né? Não depende de autorização do juiz eleitoral.
Bom, bens particulares. Antigamente, a propaganda em bens particulares podia ser feita, por exemplo, uma pintura no muro até 4 metros quadrados. Né? Esta era a situação. Hoje não. Hoje não pode mais ter este tamanho de propaganda eleitoral. Né? A propaganda eleitoral, então, agora nos bens particulares, independe de licença, e está aí, ó, é feita em adesivo ou papel e não pode exceder a 0,5 metros quadrados, ou seja, meio metro quadrado. Então, esta questão, alternativa número 3, né, está certo, independe de obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral. Correta. A 3. A propaganda nos estádios de futebol pode ser feita através de cartazes, desde que não dificulte o trânsito de pessoas e não prejudique o espetáculo esportivo. Nós temos aqui, né, uma propaganda eleitoral em um bem de uso comum, né, o estádio de futebol. Porque são considerados bens de uso comum, por exemplo, restaurantes, cinemas, centros comerciais, shopping center, estádios de futebol. Né? Tudo isso aí é considerado bens de uso comum. Por quê? Porque são locais de acesso, né, à sociedade, né, ao povo em geral. E aí, então, né, nos estádios de futebol, é vedada, né, a propaganda eleitoral. O primeiro, a propaganda eleitoral pode ser feita a partir da escolha do candidato na convenção? Não, está errado. Tem que esperar o prazo, né, o prazo legal. 3. A propaganda em bens particulares independe de obtenção de licença municipal e de autorização do juiz eleitoral. Certo, né? Essa 3 está correta. A 2, né? A 2 correta. Então, 1 e 3, né, erradas. E a 2 correta. Então, está aí, né? A letra B está correta apenas o que se afirma em B. Está aí o artigo 37, parágrafo 2º. Em bens particulares, independe de obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral, desde que seja feita em adesivo ou papel, que exceda a meio metro quadrado e não contrarie a legislação eleitoral, sujeitando-se o infrator às penalidades previstas no parágrafo 1º. Então, a resposta é isso aí. Né? Antigamente era 4 metros quadrados, né? Pintura em 4 metros quadrados, mas dependendo de autorização do particular, e o particular também, né, não podia, como também não pode hoje, né, por exemplo, uma propaganda no bem particular dele, né, solicitar, né, ao candidato, por exemplo, pagamento, né, por aquela propaganda que está sendo feita, por exemplo, no seu muro. Então, o candidato pode, né, claro, autorizado, né, utilizar adesivo, né, um adesivozinho e colocar ali naquela propaganda, desde que não exceda meio metro quadrado e não contrarie a legislação eleitoral. Então, está aí, né, o artigo 37. Detalhe também é o seguinte, um edifício, um prédio, eu posso fazer propaganda lá na janela do meu apartamento, um determinado edifício? Pode, mas tem que ter obter a autorização do condomínio. Então, ele pode fazer propaganda? Pode, mas só se o condomínio, né, autorizar. Caso contrário, ele estará impedido de fazer aquele tipo de propaganda. Então, a alternativa correta, a questão número 8, é a letra B de bola. Alternativa correta. Por quê? Porque em bens particulares, o candidato pode fazer propaganda? Pode. Depende apenas de quê? Da autorização de quem? Do proprietário da casa. Não depende, né, nem de, por exemplo, né, essa propaganda eleitoral em bens particulares de autorização da prefeitura, nem da Justiça Eleitoral. Mas agora o tamanho é esse aí, ó, meio metro quadrado. Antigamente era 4 metros quadrados, agora é meio metro quadrado. E é feito em adesivo ou papel, né? Adesivo ou papel. E não pode exceder, né, a meio metro quadrado. Né? E não contrarie a legislação eleitoral. Ou seja, essa propaganda que ele vai fazer não vá de encontro também à legislação eleitoral. Por quê? Porque pode, naquele momento, né, aquele candidato ser penalizado. Bom, concluímos aqui este módulo e no próximo vamos começar com a questão número 69.